Tava no silencioso, querido. Ninguém te ouviu. Eu sou a Naná, tá, pessoal? Então, assim, ó, o live tip, ele concentra, tá? Essa live está sendo transmitida no Instagram, no Facebook, no X, tá? E no YouTube. E ele concentra todas as perguntas num lugar só. Então facilita a vida do produtor de conteúdo. Fale para o produtor de conteúdo usar o live tip, principalmente quem vai estar olhando depois essa live por causa da Fernanda aí, tá? Ajudem a gente, porque uma das coisas é para burlar a censura, tá? Então isso aí Perfeito. é ótimo. A Mariana mandou aqui 1000 sats, tá? Fernanda, existe alguma proposta que sua que foi barrada na Câmara que teria um impacto direto e positivo na vida do cidadão de Porto Alegre? Tem na questão da educação, né? Mas não foi barrada exatamente na Câmara de Vereadores. Foi barrada no Ministério Público, né? Foi barrada no STF. Eu sou a recordista de projetos anulados pelo Alexandre de Moraes no país, né, Leandro? Homeschooling, proibição do uso da linguagem neutra nas escolas e o projeto que impedia doutrinação política nas salas de aula, né? Os 3 eu aprovei na Câmara de Vereadores, os 3 viraram lei e os 3 foram derrubados pela Justiça, que rasgou a vontade de mais de 24 vereadores e disse, vocês não importam, nós é que sabemos o que é certo. Então, sim, eu acho que o que mais me incomoda de todos esses é a questão da proibição do homeschooling, né? Porque ele vai contra um direito fundamental das famílias, que é o direito das famílias educadoras de educarem as suas crianças, né? Quem tem condições, quem tem vontade, quem tem conhecimento, quem tem tempo, tem o direito de poder fazer isso. Não pode ser obrigado por um conselheiro tutelar, militante, a manter a criança numa sala de aula, quando os pais sabem que aquele professor que está ali dentro, ou que aquela escola não é adequada, ou que o professor é um zumbi do PCdoB, sabe, que está ali deseducando a criança. E a gente viu, assim, nós ganhamos essas lutas dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso é muito frustrante, porque nós ganhamos o embate. Eles perderam no voto. O PCdoB, o PSOL, que é o partido mais furioso nessa questão da doutrinação escolar, eles perderam no debate, eles perderam no voto, eles foram vencidos na argumentação, e eles foram lá, um vereador, acionar o Ministério Público, acionar o Judiciário e conseguir derrubar um projeto. Isso está completamente errado nesse país. Esse é um dos motivos pelos quais, que a gente tem que ir todo mundo para as ruas no dia 3, porque assim chega, é o dia do chega, é o Reage Brasil, não dá mais para ficar assim, porque o judiciário extrapolou todas as suas prerrogativas, invadiu outros poderes e chega desse governo tecnocrático judiciário, porque isso é ditadura, né, meu querido? Então, quando tu tem 3 projetos que foram aprovados, e assim, eu fui eleita para isso. Eu fui eleita porque eu prometi isso em campanha, eu cumpri a minha parte como política, eu aprovei os projetos, não foi fácil, eu tive que fazer um trabalho de convencimento com muitos vereadores lá dentro. Aprovei os projetos e fui derrotada no judiciário militante por um pedido de um vereador ou de um partido que não consegue ter representação política na sociedade para vencer no voto. Vocês estão entendendo a questão que eu estou colocando aqui? A questão é do rompimento da representação política. Porque se uma pessoa é eleita justamente para aprovar e transformar em lei essas questões, porque essas pessoas confiaram em mim, votaram em mim, contavam comigo para aprovar esses projetos. E eu fiz. No momento que o judiciário vai lá e diz essa lei não vale mais, porque nós não gostamos dela, ou porque o fulano se sentiu ofendido, o que tu está fazendo? Tu está destruindo a representação política. Então, qual é, né, se a gente não mudar essa situação, qual é a lógica de tu votar em alguém para ir lá te representar, sendo que essa pessoa vai ter a sua ação neutralizada por um judiciário militante?
É a mesma coisa que eles fazem todos os dias contra o Congresso Nacional. É a mesma coisa que o Alexandre de Moraes fez com o IOF, que o Congresso disse, não queremos. Então, é todo mundo na rua no dia 3 de agosto, meu amigo. Não tem saída. A saída é povo na rua. Show de bola. Deixa eu botar a outra aqui, que já é 9 para as... o Ricardo mandou 500 saques. Obrigado, Ricardo. Como secretária, qual a sua principal estratégia para atrair novos negócios e revitalizar o centro? Ela já falou um pouco sobre isso, mas se tu quiser falar mais um pouquinho, Fernando? Não, é basicamente isso. A gente tem muitos eventos programados para a região do centro, tá? Eventos legais que vão movimentar a orla, que vão movimentar cais, que vão movimentar a usina do gasômetro. A gente precisa ter vida nessa região, né, Leandro? Se a gente tem movimento, tem vida, tem atração, a gente tem gente consumindo, gente empenhada, a gente tem mais segurança. A pior situação que existe é uma cidade vazia, onde se tu sai sozinho na rua, tu tá em risco. Ah? Basta ter um bandido solto e tu tá ali de presa. Agora, se tem movimento na rua, um monte de gente consumindo, um monte de gente se divertindo, um monte de gente aproveitando seus momentos de lazer, ou visitando um negócio novo, ou um café, ou um lanche, como o Café da Catedral, como as maravilhas que hoje a gente tem, gastronômicas, dentro do mercado público de Porto Alegre, onde a gente conversou ali com os permissionários, eles vão começar a ter de forma mais constante shows nas sextas e sábados, lá no segundo andar, transformar aquilo num espaço cultural também. Nós temos grandes eventos programados para o CAIS, e a gente precisa, sim, pressionar o governo do estado para fatiar aquela concessão, para que o CAIS inteiro embarcadeiro, de uma ponta a outra, tenha vida, negócios e atração, porque aí tu vai ter o centro trazendo gente. Enquanto eles insistirem nessa concessão única de todo aquele espaço, eu acho que nós não vamos ter sucesso nisso, porque é muito dinheiro que precisa ser investido. Já se tu fatiar, né, pega igual o pão tal, faz uma licitação, pega o lugar tal, faz uma licitação, e vai, né, criando um mix de negócios ali, porque chega, a gente não pode mais ter tanto espaço vazio no centro. Tem que ter gente morando, tem que ter gente trabalhando, tem que ter gente se divertindo, e eu vejo que a gente tem aí um futuro muito bom pela frente, tá? A gente com um sistema legal de contenção de cheias e enchentes, não vai mais ter alagamento ali, e nós vamos poder desenvolver bem aquela região. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha ali. Agora, se tu me perguntar quais são as minhas estratégias para atrair novos negócios para Porto Alegre, é esse trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança, Serviços Urbanos, que é a limpeza urbana, iluminação pública, né, a ambiência que tem que ser muito boa, e todos os novos negócios que hoje a gente não tem em Porto Alegre, a gente ainda tem condições de criar, né, incentivos tributários para atração. Por exemplo, tem o pessoal aqui da Secretaria, eu pedi para eles criarem aí um projeto de lei para a gente encaminhar, que trata da atração de todo o mercado de Crypto Hub, que tu está tão bem aí interessado na questão, para Porto Alegre. Que hoje o Crypto Hub, se eu não me engano, paga 3% de imposto e está no Paraná. Hoje a gente não tem ninguém aqui. Mas se eu baixar o ISS para 2%, que é o mínimo que eu posso fazer por lei, né, talvez eu consiga pegar algumas dessas empresas de criptomoeda e trazer para cá. Isso é uma forma de trazer recurso para o município. Outra forma é a gente fazendo de fato que Porto Alegre se transforme num produto turístico de interesse nacional e internacional. Como que a gente faz isso? Consolidando Porto Alegre como a capital mundial do churrasco, consolidando o nosso polo cervejeiro, fazendo ele voltar a ser o primeiro do Brasil em cervejas artesanais. Hoje a gente tem 50 cervejarias artesanais em Porto Alegre, nós já tivemos 54. Nós vamos ter um grande evento de cerveja no mês de novembro, no centro de Porto Alegre, com mais de 100 marcas de cerveja. Eu estou ativamente com a nossa equipe aqui, prospectando eventos de turismo esportivo de grande impacto. Grande impacto, eu digo, que movimente os nossos restaurantes, que movimente o nosso setor hoteleiro, que faça as pessoas permanecerem mais de um dia na cidade. A gente está aí trazendo grandes congressos para Porto Alegre, a gente está se esforçando para trazer e incentivar que se criem novos roteiros turísticos na cidade, a gente tem muita coisa para mostrar, e a gente está casando, através do nosso trabalho com o Convention Bureau de Porto Alegre,
quem produz e cria o produto turístico e quem tem a capacidade de vender esse produto. E toda vez que alguém vem nos pedir apoio ou patrocínio aqui na prefeitura, eu peço que a primeira contrapartida seja divulgar a nossa cidade como produto turístico. Conheça Porto Alegre, onde se hospedar, onde comer, qual o roteiro legal de fazer. Então, tu vai lá te inscrever num evento da maratona, já aparece imediatamente, conheça Porto Alegre. Você já sabe onde vai dormir, entendeu? Então, a gente tem que ter esse trabalho. E nós estamos organizando aqui também, desculpa, estou acelerando aqui, um trabalho em conjunto com as operadoras de turismo que vendem os 2 maiores destinos turísticos que o Rio Grande do Sul hoje vende, que é Canyons e Serra Gaúcha. Então, a gente está trabalhando em conjunto com eles para transformar isso num Canyon e Serra mais um dia em Porto Alegre, Canyon e Serra e mais 2 dias em Porto Alegre, que essas pessoas passem o final de semana aqui, no caso da Serra, porque na Serra está tão lotado no final de semana que tu não consegue possibilidades de hospedagem num preço mais em conta, né? Está saturado, tem muita gente, então faça turismo na Serra durante a semana, faça o final de semana em Porto Alegre, nós temos a área rural maravilhosa para conhecer, nós temos hospedagens e restaurantes gastronômicos fantásticos, nós temos restaurantes de nível, assim, internacional, nós temos passeios de barco maravilhosos para serem feitos, nós temos grandes shoppings com muitas lojas maravilhosas, nós temos espaços públicos lindíssimos, nós temos a nossa orla com a maior pista de skate da América Latina e tantas outras atrações. Então, Porto Alegre tem o que mostrar. E nós vamos vender isso muito, Leandro, agora no nosso acampamento Farroupilha. Nós vamos ter uma série de ações, inclusive Porto Alegre está relançando o projeto chamado Turismo de Galpão, onde os piquetes atendem e recebem as pessoas para ensinar coisas de tradicionalismo. Vai ensinar uma declamação, vai ensinar um carreteiro, vai ensinar a fazer os nozinhos no lenço, vai ensinar a fazer oficinas, histórias que são contadas, né, para as pessoas que normalmente só passam na frente do piquete, porque os piquetes são meio particulares, né, e se sintam convidadas a entrar no piquete, conhecer mais do tradicionalismo gaúcho. Então, nós estamos fazendo isso, trazendo de volta o turismo de galpão, nós estamos prospectando ativamente eventos de arte, cultura, música, esportes, saúde, turismo de saúde, que a gente precisa dar um up em Porto Alegre, se a gente é um dos maiores polos de saúde do Rio Grande do Sul e um dos maiores do sul do Brasil, a gente precisa investir em turismo de saúde, que é aquele turismo que tu consegue trazer o acompanhante, a pessoa que vem junto, ou a pessoa que tem um tratamento longo, para que ela conheça a cidade, faça coisas legais aqui enquanto ela está fazendo um tratamento, qualquer tipo que seja, né? Então tem tanta coisa para se fazer, Leandro, e assim, um dos meus projetos é o Rural Total, né? Transformar a área rural, de fato, numa potência de turismo. Outro deles é a questão do centro histórico, do turismo a pé, do turismo de bicicleta, do turismo do 4º distrito, e lançar as bases para que em 5 a 10 anos a gente tenha um polo náutico poderoso em Porto Alegre, com uma marina pública, que vai estar ali no trecho 2 da Orla, mais 6 piers públicos espalhados pela cidade, com infraestrutura terceirizada na beira do rio, e a gente tem aí circuitos náuticos, esportes náuticos, talvez posto de gasolina flutuante, restaurante flutuante, mas de nível, né? E aí uma troca entre as cidades todas que estão na beira desse maravilhoso Lago Rio Guaíba, né, para que as pessoas possam, de fato, conhecer. A gente perde muito dinheiro todo ano por não ter essa estrutura criada ainda. E se a gente não começar, ela nunca vai sair do papel, né, Leandro?